están? Bienvenidos un día más a Diseño en Cuarentena. Hoy es viernes 22 de mayo del 2020. Laura, ¿cómo estás? Bienvenida a la primera. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Cuéntame. Bueno, quiero agradecerte por el mensaje de hoy, muy lindo, muy inspirador. Hola Sisi, ¿cómo estás? Anita Fernández. ¿Qué tal? Hoy les cuento que es en portuñol. Al igual que la última entrevista que tuvimos con Beatriz Chachamovitz, hice lo posible para que sea en español y esta vez también lo voy a hacer, para tratar de fluir un poco en español, pero si el artista no quiere, pues no puedo obligarlo tampoco. ¡Hey, Claudia Trippett! ¡Qué lindo! Besos, ¿cómo está Mary? Qué lindo, qué lindo. Cuéntenme desde dónde se van conectando, por favor. Cecilia, nuestra invitada del día de mañana, Cecilia Bernardini. Está bom. Sí, la ventaja es que nuestros idiomas se parecen un poco. Así que, pues nada, voy a enviarle la invitación para que ya sepa que ya estamos en vivo. Pierre, que es nuestro invitado del día de hoy. Amigo, todo bien, gracias a Dios. Qué lindo saber de ti, Claudita hermosa. Te quiero mucho, te extraño también. Yo estoy muy bien, feliz aquí, el clima está súper bueno, aunque se vienen los huracanes. Hoy día comí pollito a la brasa, estoy muy feliz. A los que son peruanos van a entenderlo. El sentimiento. E já está Pierre Britt com nós outros. Bom, vou dar bem-vinda para todos vocês que não falam espanhol, que falam português. Hoje a entrevista em português, mas eu vou tentar fazer um pouquinho também de espanhol para as pessoas que estão vendo e que não falam português, tá? Gracias, Claudita hermosa. Laura, sí, o sea, yo trato siempre de mezclar un poco el español y el portugués, pero bueno, vamos a ver cómo fluye. Ahora voy a invitar al artista, al reconocido artista Pierre Britt, portuñol. Vamos a convidar a él, bienvenido a todo el mundo. Luca también está por aquí, miren, vamos a ver quién está. Está Clau, está Laura, Alex, Mónica, Alison, Giselle Manrique, Giselle querida. Ay, Giselle, yo también te quiero aquí en Diseño en Cuarentena. Vamos a hablar al respecto. Pau Carolina se acaba de unir. Y voy a convidar a Pierre Britt. Vamos lá, vamos guardar aquele aceite. Oi! Oi, Jesus, tudo bom? Tudo, e você? Tudo jóia. Eu vou tentar falar pouquinho de espanhol. Vamos a hablar un poquito para todo el público que se va a quedar un ratito más. Sí, ¿Quiere un gran abrazo. Pero hablas más o menos un poquito o cómo está tu español? Sim, eu compreendo muito bem, pero que tem algumas palavras que me fogem, que eu não sei. Vou te acompanhar, Jesus. Não, então, eu sei, y lo voy a decir en español para que todos entendamos, cuando nos toca hablar sobre lo que nosotros somos y lo que nosotros hacemos, es mucho más fácil y cómodo hacerlo en nuestro lenguaje natal, ¿verdad? Por isso que eu vou mudar para português agora. Nadine, bem-vinda. E vamos começar a entrevista com você em português. Tá? Oficialmente a gente mudou língua. Que bom, obrigado. Muito bom. Como você tá? Me conta, aonde que você tá? Como que tá passando a quarentena? Então, eu atualmente estou morando em Orlando. Já estou vivendo em Orlando. Tradução, muito bom. Estou morando em Orlando tem 1 ano e 2 meses. Eu acho que é isso mesmo. E aqui em casa nós guardamos a quarentena à risca. Assim, nós só saímos quando precisávamos de ir ao mercado ou à farmácia. Mas fora isso, tanto que o ateliê, que a gente sempre tinha um movimento de ir para fora, nós trouxemos para dentro de casa, que um dos pontos positivos da quarentena foi isso, porque aconteceu um escritório na minha casa que hoje está mais cômodo, quer dizer, tipo, eu fico até 3, 4 da manhã pintando. Que bacana.
Então, assim, sofremos com a quarentena, eu acho que todo mundo sofreu um pouquinho, né? Nós nos adaptamos a essa nova fase de vida. Porém, eu acho que teve uma mensagem nisso tudo, sabe? Como crescer essa coisa interna, essa organização interna. Eu acho que teve um ponto positivo, sim, mas guardamos a quarentena 100%. Que bom, que bacana. Então, vamos conhecer um pouquinho mais de você, mais desde o começo, né? Você é Sim. da onde? Bom, eu sou natural de Barra de São Francisco, uma cidade do interior, do interior, do interior. Eu costumo falar que na minha cidade tem duas ruas. Uma que vai e a outra que volta. É muito pequena. Era uma cidade onde os recursos eram bem difíceis, né? Principalmente se tratando de arte, né? Então, hoje, na verdade, no Brasil, a minha cidade natal, ela é a capital do granito, granito amarelo. Nossa. Então, tem muita exportação de granito saindo de lá. E desde pequeno eu me via, né, nesse mundo. Não era muito normal, do tipo, as crianças brincarem da forma que eu brincava. Eu, aos 3 anos de idade, já desenhava minha mãe com palitinho e tinha um contexto, sabe? Tinha os cabelos para cima e eu falei assim, mãe, te desenhei. Aí ela falou assim, não, mas eu não estou muito hermosa. Aí eu falei assim, não, mãe, é que o pai chegou e te deu um susto. Ah, Seu cabelo subiu. que bacana. Então, sempre teve um contexto, né, um envolvimento por trás de tudo. Por exemplo, eu comecei na minha época, né, que eu já estou com 38 anos, mas a gente pode falar 28. Na minha época, era comum dar dinheiro para comprar o lanche da escola. Então, eu não comprava o lanche. O que eu fazia? Eu falei assim, gente, eu posso fazer mais dinheiro com isso. Eu ia na papelaria, que só tinha uma na cidade, eu ia na papelaria, eu comprava cartolina, fazia papel, cartão. Na época no Brasil, compreende papel vegetal? Aham. Aqueles cartões de papel vegetal. Então, eu fazia aquilo para vender no recreio. Isso eu tinha 8 anos, 9 anos de idade. Mas vendia o quê? Eu vendia os cartões pintados. Eu comprava cartolina, Sério? eu Nossa. pintava e vendia no recreio para os amigos. Caraca, muito bom. E aí foi deslanchando. Eu comecei a ser referência na cidade. Isso tinha 11 anos já, quando eu fui convidado na Assembleia Legislativa, na Câmara Municipal, para ser homenageado. Porque para você ter noção, eu na quinta, na sexta série, na aula de educação artística, de arte da escola, tava na febre do Chaves ainda. Eu ensinava na escola como desenhar o Chaves ampliado. O Chaves é o Chavo del Ocho, né? Em espanhol. Espanhol. Nossa. Exato. E aí foi indo, surgiu uma oportunidade eu tinha 14 anos, surgiu uma oportunidade de eu participar de um concurso nacional que chamava Nidos Brasil. Não sei por qual destino foi, minha tela, que era a categoria amador, foi parar junto com as telas acadêmicas. Nossa. E, para ironia do destino, eu ganhei o concurso. Nossa, que bacana. E aí foi surpreendente, as pessoas não poderiam me dar o título porque eu não era concursado, não tinha o estudo, né, para isso, mas eles ficaram impactados com o resultado. Aí daí veio a aceitação onde a ANAP, que é a Academia Nacional de Belas Artes do Brasil, ela me deu o título de artista plástico sem cursar em uma faculdade. Nossa. E Tá, você, desde pequeno, já tive o talento, né? Mas toda essa relação com a arte. Mas eu tenho uma pergunta. Porque eu já tive muito artista aqui e muitos deles tinham os pais, os tios que eram artistas. No seu caso, como é que foi? Então, foi bem complicado para os meus pais, até porque é o seguinte, cidade do interior, o filho ele tem que estudar, ou ele vai ter que ser médico ou advogado. Né? Então, quando minha mãe se deparou que ela tinha um filho que queria trabalhar com arte, com pintura, eu era fascinado com cor.
ela ficou desesperada e eu não tive o apoio da minha família, eu não tive um apoio de um tio, eu não tive o apoio do meu pai e da minha mãe. Ela sempre estuda, menino, estuda, menino, estuda, menino. Porque, vamos colocar bem a verdade, se a gente pegar a Europa ou aqui mesmo nos Estados Unidos, por mais que o interior seja cidade, ela, se uma criança tem uma inclinação para a arte, ela é vista, ela é alimentada para crescer mais. No Brasil, não. Não sei se no Peru acontece, na América Latina, acho que acontece no Brasil. Sabe, é muito difícil para começar. Assim, quanto mais quando você não tem uma bagagem cultural tão ampla, né? Então, o que que acontece? Eu tive que bater de frente com a minha família mesmo. Tanto é que aos 10 anos de idade eu apanhava da minha mãe porque eu ia contra. Eu pegava um papel, falava que ia estudar, entrava no quarto e estava desenhando vestido, pintava, desenhava a casa. E chegava lá, cadê a nota, Pierre? Não tinha. Aí foi isso, mas eu não tive o apoio. Hoje, meus pais são hiper gratos por tudo que está acontecendo, né, da minha carreira, tudo isso. Hoje tem uma outra ótica de visão do ponto artístico. Mas no início foi muito difícil, porque eu não tive apoio nenhum, nenhum. Era, sabe, porque era mais do tipo, ah, bonitinho, é legal, ah, faz. Mas não tive aquele incentivo. Tanto que quando eu ganhei o concurso Nilos Brasil, que foi essa coisa toda, minha mãe estava aqui nos Estados Unidos, mas meu pai, eles não participaram, porque não tinha tanto peso. Eles não sabiam o que que é isso. É, eu sei. Porque eles acham Entendeu? que a arte é tipo um complemento, né? Eu passei por isso também. Eu Exato. também queria estudar arte, mas não deu. Eu acabei estudando design de interiores primeiro. Mas eu entendo toda essa lógica que, culturalmente, as pessoas, os pais, né? Eu acho que é um tema cultural e social. Eu E, acho. é, Até mesmo pela questão de segurança, né? Porque o pai vai. A lei da vida é que o pai vai, deixa o filho para o filho continuar a sequência da vida. Até então, a mentalidade dos pais, eu entendo, é que o que vai ser do meu filho se eu não estiver aqui? Se eu não puder ajudar ele, se eu não puder dar um suporte, se eu não puder. Eu tenho família que pode me ajudar em algumas coisas, mas tem gente que não tem, tem gente que não tem mesmo assim saída, entendeu? E acaba matando um ponto, uma artista, né? Pelo fato de conhecimento, de oportunidade, às vezes de injeção de ânimo, porque eu vi como, assim, tudo depende também. Porque eu vi como minha mãe tinha garra para trabalho, entende? Então, assim, eu falei assim, velho, se ela pode fazer tal coisa, eu também vou fazer. Então, isso foi me dando força para mostrar quem eu sou, para mostrar minha arte, para defender o que eu quero, o que eu penso, para ir contra a maré de todas as formas, porque nada foi favorável e eu estava nadando contra a maré e falei assim, gente, depositar energia positiva é sempre funcionar. é Sempre. mesmo. Que bacana. Obrigado por compartilhar essa parte da sua vida. Mas agora eu quero perguntar, você acabou a escola e você estudou arte? O que que você fez depois? Como que foi esse processo? Então, o processo continua aonde arte no Brasil, sobreviver de arte no Brasil é muito complicado. É. É muito complicado, muito complicado. Então, assim, às vezes você tem um know-how e uma visibilidade dependendo das situações e dos bastidores, entende? De repente, é um amigo que conhece uma de tal, uma indicação, e vai indo. Então, essa coisa, quando você começa a explorar a sua arte por si só, é muito complicado, né? Eu acho que isso, praticamente na América Latina quase toda, né? Assim, é um pouco complicado É. começar. E aí as pessoas sempre falam assim, Pé, você tem bom gosto, vai para a capital, sai do interior. Aham. Aí eu falei assim, beleza, eu vou para a capital. Chegando na capital, que é Vitória, o que que acontece? Eu comecei a me interessar muito por um outro lado do segmento da arte, que é o interior design. Hum. Aí eu fiquei assim, gente, eu posso. Existe um mundo fora dessa bolha, sabe?
eu posso ser artista plástico, mas eu posso ser interior design. Eu posso... Aí começou a abrir a cabeça para tudo. Como a arte era uma coisa que eu dominava no meu segmento de expressar o que eu via, interior design eu não tinha esse conhecimento. Aí eu fui fazer faculdade de interior design. Oh. Não porque eu queria conhecer esse mercado. E eu fui muito aventureiro, porque logo no meu primeiro tapa de luva, eu caí dentro de uma casa-cor. Eu fui fazer uma casa-cor, ganhei... Nossa! Lá no Espírito Santo? No Espírito Santo, em Vitória. E aí, nesse envolvimento todo, onde a gente começa a ver o segmento, que também é uma concretizar de um sonho, ver uma obra finalizada, eu comecei a deixar a arte para o segundo plano, entende? Aí onde foi eu interrompi, onde até hoje, respondendo essa pergunta, eu não tenho nenhuma formação acadêmica. Uhum. Eu já dei aula para alunos da UFMG, que é a Universidade Federal de Minas Gerais, para aulas de reforço para alunos que não tinham, que faziam belas artes, mas não tinha a didática, a técnica, né? E aí o professor Vidal, ele me conheceu e era meu aluno na casa da Zona Zilda, lá na Pampulha, que saudade. Nossa, que bacana. Nossa, é incrível, né? Para mim, porque você chegou até onde você chegou, mas com um conhecimento natural, tipo, toda essa formação que você tive foi você mesmo que se formou com você mesmo e foi evoluindo, né? Foi, exato. E assim, aí a pergunta, como que eu cheguei a uma maturidade artística hoje? Eu acho que tudo teve um porquê e teve um processo. Ter feito design de interior foi um processo muito importante para mim, entende? Ter dado uma pausa na produção de arte também foi um laboratório de identidade, porque nesse segmento eu aprendi que arte tem dois segmentos, tem vários, né? Mas assim, o que mais impactou são os dois pontos. Existe a arte conceito, a arte para colecionador, e existe um segmento de arte decorativa. Entende? Aí, onde eu comecei a perceber que é o seguinte, a maioria dos profissionais do Brasil, eles vão mais pela linha arte decorativa. Ela dá a paleta de cor do sofá, que ela passeia pelo quadro, que vai pela cortina, e faz aquela nuance harmônica, né? Aquele visual confortável. A arte apreciativa, a arte de galeria, é aquela que o colecionador ou apreciador, ele não vai importar se vai compor com a sala, ou com o quarto, ou com casa. Ele vai comprar pela arte. Então, essa arte no Brasil, ela é mais complicada de ser vendida, entendeu? Então, a maioria das pessoas, por financeiro, não sei nem se eu posso usar essa palavra, acaba prostituindo um intuito... Que você pode falar o que você quiser, viu? Tranquilo. Acaba prostituindo o seu intuito e banalizando, do tipo, não criando identidade artística. Começa a fazer print dos outros, e aí começa a ser só comercial. E arte, às vezes, não é muito comercial. Hoje eu tenho uma pessoa que cuida do comercial, porque é muito importante, porque a gente que vive de arte, a gente que trabalha com emoção, a gente não consegue ser tão racional, né? A maioria das vezes, tá falando por mim, porque eu vou te contar. Então, assim, hoje eu tenho uma pessoa que cuida desse comercial, que fez toda a diferença na minha vida, para eu conseguir voar, sabe? Expressar isso. E foi muito importante, porque eu aprendi, e, tipo assim, fulano de tal, tipo, fulano de tal tem a arte muito forte, muito marcada. Mas isso foi um amadurecimento, sabe? Como que eu posso falar como eu atingi o meu? Assim, estou atingindo ainda. O que acontece? Eu começava, é natural das pessoas, né, se compararem às outras. Então, olhava um artista e começava a olhar assim, olha, que técnica é essa? Essa técnica está diferente da minha. Ah, que legal. A gente começa a bloquear. A gente começa a pegar tanta informação que a gente não começa a passar a nossa informação. A gente fica Ctrl+C, Ctrl+V. Quando eu resolvi fechar o olho para tudo
e falar assim, gente, entre uma balança e outra, eu sou mais artista do que interior design. Eu sou melhor fazendo arte do que depois do interior design. Vou te falar que interior design é ponto também que eu ganhei o prêmio Casacô. Mas é um segmento que eu falei assim, gente, aí eu comecei a me entender, sabe? Eu comecei, tipo, eu não quero ser um interior design, eu quero estar entre eles. Mas foi importante eu estudar para entender a linguagem que eles falam. É. Entendeu? Então, assim, hoje o profissional, ele me entrega o projeto, eu desenvolvo a arte de acordo com o projeto dele e a gente vai discutindo isso com o cliente, entendeu? Então, assim, saber a linguagem do profissional é fundamental porque eu dou a segurança que ele precisa, entende? Então, isso para mim foi ótimo. E aí, quando eu comecei a perceber que eu fechando os olhos, eu conseguiria expressar e ouvir o que eu tenho para mandar para as pessoas, aí eu comecei a ter a minha identidade artística. E posso te falar que isso foi chegar aqui? Acabou. Acabou. Não, isso foi, para mim, foi o ponto divisor de água, sabe, da minha vida. Do tipo assim, olha, é isso que eu quero passar para as pessoas, sabe? Desde pequena, às vezes, a resposta está na nossa frente. A gente não consegue ver por causa de situações, de informações. A gente não para, respira e não escuta o silêncio, entende? Então, o que acontece? Eu toda a vida eu era anestesiado desde pequeno, vendo no Brasil tem uma fábrica de Faber-Castell, conhece? Faber-Castell, né? Os Sim, cores, de né? papel, exato. Então as propagandas daquela época eram super coloridas, sabe? Arco-íris de cor. Aquilo ficava assim, ó, na televisão. E aí eu falei assim, gente, é isso. A forma para mim não importa. Eu tenho que ir na cor, sabe? A cor anestesia. A cor, ela te motiva, ela te impulsiona, ela te traz fome ou traz sentimentos. A cor cura. Então, e por que que eu tenho que usar um Pantone que a gente aprende na faculdade? Se a cor está aí para todo mundo, se a cor está aí para todo mundo, eu vou usar geral a cor. Aí hoje eu fui contra tudo que ensinava na faculdade, tipo paletas de quente com frio, não sei, a escala do azul e tal. Se você pegar as minhas pinturas, minhas artes, você vai ter toda a paleta de cor misturada no mesmo cenário. E tem que ter um peso, um equilíbrio visual para isso não ficar cafona, né? Demodê demais. Quando eu consegui chegar nessa administração da minha arte e expressar para a pessoa, para o telespectador, que a cor ela é libertadora, aí pronto, eu falei assim, gente, é isso. Eu tava a vida inteira aqui, ó, e eu não vi. É muito interessante o que você está falando. E já passou por aqui a Beatriz Chachamovitz, que é uma artista que faz esculturas. Mas ela falou, olha, antes da quarentena eu só fazia, porque ela também divulga, né? Faz diagramações. Eu só fazia branco, preto e muito, muito sutil. E todas as minhas esculturas eram brancas ou pretas. Mas agora eu estou sentindo que o cor é uma forma de me libertar e tipo de dar felicidade para minha vida. Então, eu lembrando disso e vendo agora algumas das suas peças que eu tenho aqui, eu quero perguntar para você eu queria perguntar para você o que você acaba de falar acerca do cor, né? Porque é uma expressão muito livre, é uma expressão muito diferente da arte que a gente vê, da arte que a gente vê comercialmente, né? Sim. Como repete, Jesus? Não, era isso. Eu tinha uma pergunta para falar disso, do cor, porque eu acho que é um ponto, uma característica bem específica do seu trabalho. Sim, sim. A explosão de cor. Isso sempre. Eu tento explorar o máximo dessa explosão, dessa mistura, porque eu acho que, como a cor me anestesia, eu consigo tocar em mim mesmo, em pontos psicológicos que eu converso comigo para eu fazendo a pintura. Às vezes eu até assusto a forma final, tipo o carrossel que passou aí agora. O carrossel foi uma conversa comigo mesmo de cores, de jogar espátula.
eu não uso pincel nas pinturas, é só espátulas, corda e barbante. Oh. Então, porque são telas grandes, são big canvas, são telas mais ou menos desse tamanho, quando eu afastei, vi o resultado final e vi que aquilo foi interno, que foi uma conversa comigo mesmo, que foi uma pintura quase sem ver do que eu estava fazendo, eu falei assim, uau, é isso, é isso. E assim, hoje eu recebo feedback de pessoas que acompanham meu Instagram, falam assim, amigo, eu não era muito ligado à arte, mas as suas cores, a composição da cor que você usa, me desperta algo que eu não sei te dizer o que eu sinto. Uau. Sabe, quando eu estava fazendo a exposição no Off Basel em Miami com o Luciano, eu coloquei o Carrossel e a Dreams, que é a mulher com rosas, né, na Uhum. cabeça. Essa daqui. Essa daí. As pessoas ficavam paradas na frente desse quadro e me perguntando em que momento elas conseguiriam se desconectar da obra. Hum. Porque elas ficavam impactadas da vibração da cor, sabe? Do que a cor despertava nela, lembrava, traziam memórias, coisas de criança. Então, quando eu consigo projetar isso, e uma coisa muito característica minha, é que eu tenho um lado muito infantil, sabe? Então, assim, eu não tenho uma arte, se eu pegar uma arte hoje e falar assim, Pierre, que arte você tem sóbria, sabe, adulta? Todas as minhas artes, todas as minhas pinturas, toda a minha paleta de cor, parece que eu estou no jardim de infância mesmo, sabe? Eu me delicio nessa forma lúdica, nessa coisa imaginária. Tipo, eu tenho um quadro aqui, que eu posso até estar mostrando depois, ele parece algodão doce. Aí você não sabe se é algodão doce, se é uma nuvem em vermelho, sabe? Então, eu acho que essa junção da cor com essa energia, essa mistura que às vezes a gente aprende que o rosa e o verde não se juntam, mas aí você olha na paleta de cor que fica super bacana, isso prende o telespectador. Então eu acho assim, ó, a cor, eu acho que não tem um domínio que essa pode usar com essa. Eu acho que tudo pode, abraça tudo, vive tudo, tem um peso. Eu acho que essa parte de saber dosar e pesar aonde colocar cada cor vem com a maturidade, a experiência, os anos de erros, de acertos, de telas que eu não gosto e quero jogar fora. Acontece, né? É, É assim. é Mas, verdade. A mas Laura, que está aqui, está comentando muito. Obrigado, Laura. É, daí, a Elizabeth fala o cor é vida. A Laura fala realmente tem muita vibração, porque é verdade, suas peças têm um contraste, uma vibração muito forte, isso eu acho muito legal. E o André Poli, o artista brasileiro também muito reconhecido, está aqui com a gente, fala muito legal. Eu quero que fazer uma bom. pergunta para você. Eu Sim. quero perguntar qual foi o momento da sua carreira que traz para você mais satisfação? De satisfação. Bom, o momento da minha carreira de satisfação foi aqui nos Estados Unidos, em que amo o Brasil, mas eu tô para te falar que é o seguinte, que em um ano que eu estou aqui, eu consegui um reconhecimento, consegui me projetar de uma forma que em 20 anos eu não consegui no Brasil. Por quê? Por que você acha? Eu acho que por vários fatores. Pela maturidade, né? Porque aqui eu estou dedicado somente a isso. Hoje eu olho para trás e falo assim, gente, eu poderia estar infinitamente mais longe, porque se eu tivesse essa estrutura que eu estou tendo hoje, esse aparo que eu tenho hoje, no tempo que eu tinha a oportunidade no Brasil, eu poderia estar muito mais longe, sabe? Eu poderia ter conseguido muito mais coisas. Então, assim, aconteceu na minha vida as coisas aonde eu não tive maturidade para me projetar. E outra coisa é que aqui a facilidade das coisas para é assim, ó. Teve uma exposição minha aqui nos Estados Unidos, aonde eu conversando com uma pessoa interessada em comprar o meu quadro,
Ela não sabia até então que eu estava vendo, que eu era o artista, até porque eu tinha chegado depois. E aí ela não pediu desconto para comprar o quadro. Ela perguntou quanto era, ela fez o cheque, e aí ela falou, e eu me apresentei, olha, eu sou o artista, a minha obra quer dizer isso, 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 a base do que foi feito no contexto é isso, isso, isso. Ela falou assim, olha, eu estou colocando X a mais pela sua disponibilidade de me falar e Nossa Senhora. comigo. Então, assim, é muito diferente culturalmente falando, entendeu? Totalmente. Então, assim, você ser visto como artista aqui nos Estados Unidos é como se fosse uma coisa nobre, né? É nobre. Nossa, o artista está falando comigo. A gente se sente valorizado, né? Então, assim, às vezes no Brasil, é mais um acontecendo. Infelizmente, né? É a realidade, infelizmente. Então, essa maturidade chegou aqui, essa maturidade explodiu aqui. Aqui também eu tive a oportunidade e sou muito grato a tudo que está acontecendo. Uma marca de energético, a gente fez uma parceria agora e super novidade isso. E estou muito grato até porque, para você ter noção, uma empresa americana conheceu o meu trabalho, encantou pelo resultado das artes e a gente vai começar agora a fazer edição limitada das latas. Das Nossa, latas. Entende? Então, incrível. assim, isso foi para mim, foi assim, eu cheguei ao ápice da nuvem, do tipo, meu Deus, sabe? Foi acontecendo, vai Que acontecendo. bacana. É Olha, lindo. mas você já tive exposições no Brasil, já tive exposições aqui em Miami, Sim. mas você já teve exposições em London, na Londres, e Nova York, também na França, né? No Museu do Louvre, da Louvre. Louvre. Exato. O Museu do Louvre foi muito engraçado, porque quando eu ganhei o prêmio Nilus, aí eles me deram o título, não pude receber a premiação, porque eu não era acadêmico, né? E aí, no segundo prêmio Nilus que teve, eu participei de novo. Como eu não tinha faculdade, eu participei do Amador de novo. E ganhei de novo. Nossa, E aí foi aonde o Edilson Barbosa, que é o diretor, ele me fez o convite e falou assim, olha, não tem como eu deixar você de fora. Hoje eu tenho a carteirinha da ANAP, a gente tem acesso aos museus, né, o acesso livre. E falou assim, vai acontecer em Paris, não tinha nem falado do Louvre, vai acontecer em Paris uma mostra de novos artistas no salão e eu queria que você participasse. E o tamanho da tela em Brasil é centímetros, né? É 30 por 40. uhum. Não pode passar disso. Você tem que pintar em tal dia. E é no Louvre. Quando ele falou no Louvre, bloqueou tudo. Posso imaginar. Quando eu cheguei, para mim o ápice da pintura era o hiperrealismo, né? Eu adoro o hiperrealismo. Tanto que eu falo hoje, a minha arte é muito desconstruída. Mas as pessoas falam, mas por que você deixou de pintar o realismo? Assim, olha, para você desconstruir, você tem que saber construir. Então, eu pensei de tudo. Eu pensei, gente, eu acho que o mundo vai voando, sei lá. Para expor no Louvre, mas não vinha, não vinha, não vinha. E na época, as coxas de retalho e renda do Nordeste brasileiro estava super em alta. No mundo da moda, no mundo do Paris, então estava estouradíssimo. Uhum. Tanto é que eu acho que foi na mesma época que estourou Beatriz Milhazes, Hum. né? Que é uma nordestina que pintava. Os quadros dela chegou a vender milhões, né? Foi muito. Amo, amo de paixão. E aí eu falei assim, gente, eu vou fazer sobre coxa de retalho do Nordeste. E aí eu lembrava também que tem algumas cenas, eu tenho alguns detalhes dos meus quadros dessa época que que eu retratava o papel de presente que eu ganhava quando foi o meu aniversário, que foi um fundo meio roxo e umas listras ocres. E Uau! e aquilo foi juntando e funcionava. E foi muito bem aceito, porque na época as coxas de retalho do Nordeste estavam em alta
em Paris, e aí o Louvre abraçou a causa, essa coisa, e eu passei a não pintar mais com tinta a óleo, eu passei a pintar com tinta acrílica, e nesse ano, em Paris, estava um movimento muito forte sobre natureza, né? Então, o betume, essas coisas todas a óleo, tudo estava meio parado, assim. E foi super bacana, eu tive uma visibilidade, pra você ter noção, quando eu comecei a entrar como interior designer, eu interrompi totalmente a parte artística. Eu fui buscar todo o meu processo de tela, certificado, para dar entrada no processo de imigração, que eu precisava comprovar que eu estava no novo dispondo. Aham. Então, aí entrou a parte que entrou o Cauê para organizar toda essa parte racional, física de uma empresa. E foi isso, assim. Só tenho a agradecer esse momento. Que bacana. E agora a seguinte pergunta vai pro oposto. Qual você acha que foi o momento mais difícil da sua carreira? O momento mais difícil eu só te falo na hora. Foi quando eu me vi desprendendo ou amortecendo essa área artística minha para ser um interior design. Aonde eu comecei a perceber do tipo, eu trabalhei 8 a 7 anos como interior design. E aí, quando eu percebi que essa parte estava adormecida dentro de mim, eu pensei, gente, por que que eu fiz isso? Sabe? Onde eu errei? Jesus, onde eu errei? Tá lá atrás de você. Jesus, seu homenagem. Jesus, onde eu errei? Eu falei assim, eu pequei contra mim mesmo, sabe? Eu não poderia ter feito isso. Então, por quê? Por causa de grana? Por causa... Sabe? Mas na vida, às vezes, toma essas decisões, né? Mas não é o que você realmente quer. Não é o que você acha que é melhor. Então, sim, sim. E aí eu penso assim, gente, quantas pessoas, ainda bem, graças a Deus, hoje que eu tenho uma oportunidade de retomar um sonho interno, sabe? De voltar ao meu eixo, né, espiritual, terra e, sabe, essa coisa, e abençoar outras pessoas com a minha arte, levar, às vezes, uma mensagem para as pessoas com a minha arte. Ainda bem que eu tive a oportunidade de retomar isso. Infelizmente, tem muitas pessoas que não têm. Que não tem, não pode. Entende? Então, assim, é por isso que eu falo, tudo tem um porquê, tudo tem uma hora certa, e sempre agradeço pelos pequenos, mínimos detalhes, porque eles fazem todas as diferenças. É verdade. O que você poderia falar para as pessoas que estão vendo essa entrevista, ou que vai ver essa entrevista, porque vai ficar depois no IGTV, vai para o YouTube, se eles estão fazendo uma coisa que não quer, que eles sentem que não é seu, qual seria seu tip, seu secreto que você poderia falar para eles para retomar o que realmente é sua paixão? Tá. Eu tenho para falar o seguinte: não vai ser fácil, não vai ser rápido, pode não ser, às vezes, momentaneamente prazeroso, mas eu sempre tomo para mim que aonde está o meu coração, ali está meu tesouro. Então, se o meu coração não está aonde eu estou trabalhando, se o meu coração não está aonde eu estou acontecendo, é porque ali não é o meu lugar. Então, e você está ocupando o lugar de alguém, entende? Então, assim, se o seu sonho não é estar onde você está, mas financeiramente não te permite sair, seja estrategista, junta uma grana, tenha um respaldo financeiro e vai atrás dos seus sonhos, porque a vida, ela continua, entende? Então, assim, eu acho que tem que ter essa visão de mundo onde isso tudo vai passar, sabe? É montagem, igual eu estava vendo essas questões, quantas pessoas frustradas na vida, com muita grana até na vida, atrás de uma vacina do corona, e não tem. E se o mundo acabasse amanhã, você foi feliz? Compensou correr atrás de tanta grana, de tanto status, tanta fama, e o seu prazer pessoal? Então, assim, eu acho que o que mais lava a alma é ser você mesmo,
colocar o seu coração aonde está o seu tesouro e fazer aquilo prosperar. Jesus, não tem como não dar certo quando você coloca empenho e energia e força e amor. Não tem como não dar certo. Não tem Totalmente. como não ser sucesso. Totalmente. Dificuldades vão ter? Vão ter. Vai ser Até. fácil? Não vai ser fácil. Dificuldade eu tenho? Tenho. É fácil? Nem sempre. Às vezes a gente tem que galgar muito. Você sabe como que é uma vida aqui nos Estados Unidos. Mas não é impossível. É. Entendeu? Então, assim, o impossível é quando eu estiver morto não poder respirar e ter força de vontade para lutar. Aí não vai ter mais jeito. Agora, enquanto tem aquele fôlego de vida, existe cor. E quando tiver cor, tem vibração e faz acontecer. É mesmo. E você, quando você tomou a decisão de deixar o design, de se dedicar para o arte, você sentiu realmente que começou a fluir naturalmente, que as coisas mudavam? Como que foi nesse momento? Quando eu deixei de ser interior design e voltei a artista, é assim, eu vou te dar um exemplo. As pessoas perguntavam, o que você acha? Eu sou interior design no momento. Hoje, quando as pessoas me perguntam, Pierre, o que você faz? Querido, eu já abro um sorriso de todo o tamanho, assim, eu sou artista, olha aqui meu trabalho. Então, o que mudou na minha chave foi a minha autoconfiança em quem eu sou, reconhecer quem eu sou e passar como, não mais como apenas um admirador de arte, mas ser referência para quem admira a arte e procura esse talento para ser um conforto, para ser uma paz. Então, isso que eu faço nas artes hoje, na minha arte, é tentar colocar para quem está vendo um abrigo, um refúgio, sabe? Tipo, as pessoas, eu consigo me comunicar falando em energia, eu consigo me comunicar espiritualmente com as pessoas, eu consigo linkar, sabe? É muito prazeroso, onde eu começo, eu voltei a dar aula de arte aqui nos Estados Unidos, eu estou dando aula de arte, e quando eu começo a ver que a minha arte, o meu talento está acrescentando, enobrecendo a vida de um próximo, isso não tem preço, né? Isso, para mim, é o motivo que eu vim e estou cumprindo a minha obrigação aqui como ser humano, nessa fase da vida. E quando você entra nesse nicho, nesse caminho, onde você está ligado, tudo interligado, flui em paz. Entende? É isso aí. É verdade, totalmente. Nossa, que bacana, Pierre. Obrigado por compartilhar todas essas experiências e sabedoria. Eu que agradeço. Eu quero pedir para finalizar a entrevista, que a gente já está quase 50 minutos aqui falando. Uau! Assim, passou assim. Ah, Para você compartilhar uma mensagem para todo mundo agora focado nessa quarentena, por favor. tá. Eu acho que para todos é um momento de reflexão, é um momento de organização interna, aonde que se não for para fazer o bem ou acrescentar, fique calado e fique dentro de casa, porque é melhor. Mas vamos sempre projetar essa energia, essa vontade, porque a gente hoje sai, Orlando, a gente já está entrando na terceira fase, e a gente começa a ir um pouco mais na rua, e a gente observa que o mundo não é mais o mesmo, as pessoas não estão se abraçando mais, as pessoas têm medo do contato, pessoas de máscaras, hoje é um outro mundo. Então, a mensagem que eu tenho para falar é simplesmente ame quem tem que amar e ame a todos e abrace forte quem você puder. Oh, que lindo. É? Bacana, muito obrigado. A Não. Elizabeth Costa, arquiteta. Agora a gente tem pessoas que não falam português, que se conectam, mas estão fazendo, estão tentando entender. Então ela falou, em quase toda entrevista, a Pierre transmite muita boa energia. Tem uma aura muito especial. Ela me encanta seu trabalho como profissional e como humano. Obrigado, Elisa. Obrigado. Mensagem, que lindo. Sim, um beijo. Olha que bom. Eu adoro, né? Também a Laura estava toda, Laura Alguin estava toda entrevista com a gente. Mas olha, Pierre querido, eu quero agradecer por haver aceitado ter aqui no Design em Quarentena. E daí eu vou postar o vídeo no YouTube, eu vou enviar o link para você para compartilhar e vamos fazer essa. Eu gostei muito dessa entrevista porque eu não conhecia você, eu tenho que falar. A gente falou só pelo Instagram, né?
Mas eu realmente também gosto da sua energia e da forma que você expressa o que você faz e o que você é. Então, eu fico muito feliz. Obrigado. Obrigado você, Jesus. A gente está junto, a gente mora pertinho, a gente marca qualquer dia um café. Por favor, enquanto passar esse negócio, a gente tem que marcar. Vamos sim. Vamos lá. Gente, Um abraço obrigado. grande, querido. Um abraço. A gente se fala. Tchau, Chao, chao. Beijo. Bien, y ha sido Pierre Britt. Muchas gracias a todos los que se han conectado con nosotros el día de hoy. Y pues yo sé que a veces el idioma es un poco limitante, pero gracias a los que se han quedado y han seguido esta entrevista, quiero invitarlos para el día de mañana, que tenemos a una de las grandes del diseño interior peruano. Es Cecilia Fernandini. Yo voy a compartir ahora más tarde una foto que yo me tomé cuando yo tenía 20 años y hace 10 años ya, y yo me tomé en ella cuando fui a entrevistarla con el equipo que entrevistamos cuando participó en Casacor Perú 2010. Claro, yo soy totalmente diferente, era un niño, ¿no? Y pues nada, va a ser muy divertido y pues para mí es muy emocionante poder entrevistarla. Ella es un gran referente del diseño interior, es una capa. Y el domingo descanso, pero el lunes volvemos con Hernán Arriaga en español. Hernán Arriaga es uno de los mejores diseñadores más reconocidos de aquí de Miami y pues vamos a tener el gusto de poder hablar con él. Así que, nada, la semana que viene Carl Pascusi, esa va a ser en inglés, de ahí viene Vivi Modonese con un taller de jardinería y paisajismo, Miguel Muñoz desde España, Emma Barrail desde Paraguay, así que nada, nos venimos con un montón de profesionales súper interesantes. Muy bien, muchas gracias, gracias mami, te amo, gracias Laura, Elizabeth, Adicta al Color, Renato, gracias por haber estado con nosotros, por ahí creo Teresa, Joan. Nos vemos el día de mañana con Cecilia Fernandini en Diseño en Cuarentena. Chao, chao.